Eu vou ler o tarô da semana do dia 16 a 22 de junho. Quero que vocês se concentrem na semana de vocês. Primeiro eu vou ler aqui a energia geral da semana. Depois eu vou ler também a energia geral para o trabalho, para a família, para a área de bem-estar, que influencia na nossa saúde. Saúde é lá com a médica, né? Mas o que no nosso bem-estar podemos fazer? E também para a área de amor. E por que leitura geral? Porque é o que está no ambiente. As forças que estão no ambiente que podem influenciar você, suas decisões. Ai, Ale, mas eu quero saber no meu específico, fulano, fulana, o que está acontecendo? Aí, meu amor, você tem que mandar sua perguntinha, tá aí os valores, tá? Manda junto o comprovante. Então, vamos lá. Energia geral dessa semana do dia 16 de junho a 22 de junho. Olha, essa semana vai pedir uma atenção aí de vocês, um cuidado. É uma semana, aquela famosa semana durante o nevoeiro, leve o barco devagar. Semana para você evitar os conflitos, uma semana aqui para você ganhar o seu din-din, uma semana aqui para você trabalhar, para você ter a sua atenção, sua concentração. Vai devagar no seu ambiente de trabalho, vai devagar nas suas relações, porque existe aí sim a possibilidade maior de conflitos, existe aí sim uma possibilidade de mais cansaço. Como evitar tudo isso? Vamos ver ao longo da live como evitar tudo isso. Mas no geral, no contexto geral, dos ambientes por onde você circula, o que está acontecendo, Alexandra, a sociedade, os grupos, o meu individual, calma lá. Então, assim, é uma semana que você vai sentir as coisas passando mais devagar. Uma semana que parece que não se desenvolve, essa sensação, ai meu Deus, que semana difícil de desenvolver. Tem semana que não, que é rápido, né? Meu Deus do céu, já é sexta-feira. Essa semana você não vai ter muito essa sensação, não. É uma semana que também na área de trabalho, quando eu falo trabalho, entenda aí da maneira que você quiser, tá bom? Pode ter sim um pouco mais de conflito, pode ser um pouco mais de diz que me diz e de desperdício da sua atenção, desperdício das suas forças. Cuidado, tá? Durante o nevoeiro, leve o barco devagar, assim disse o poeta. Mesmo você tendo ali o esforço de tentar equilibrar suas forças, mesmo você tendo esse esforço de tentar equilibrar a área do seu emocional, do seu espiritual, do seu material, você vai precisar se empenhar mais para isso. Vai ter que ter ali uma força de empenho maior para isso. O seu emocional, sim, vai ficar um pouco mais afetado. Sua conexão espiritual talvez fique um pouco mais afetada. Então, preste atenção nessa conexão espiritual para que você fique bem. E essa preocupação sempre com os valores, né, gente? Preocupação sempre com o din-din, mas presta atenção também nessa sua conexão espiritual. Também vai pedir uma atenção sua. Essa semana que vai ser mais difícil mesmo, né? Não tem jeito, ó. Então, já falei, semana mais difícil. Presta atenção no que nas suas forças, presta atenção aí na sua espiritualidade. Leva o barco devagar para não ficar se enfiando em brigas à toa no seu ambiente de trabalho que não vai valer a pena para você. Vamos para a área de trabalho. Para as pessoas que querem, que estão aí se esforçando em criar um movimento de novidade, as pessoas que estão se esforçando em criar um movimento de progresso na sua carreira, vão conseguir de que jeito? Por meio da organização, da estratégia, do racional. Organize-se bem essa semana. Seja muito objetiva, seja muito objetivo. É uma semana para você criar oportunidades. É uma semana para você fazer novas oportunidades. É possível, sim, ter essa abundância, é possível sim ter essas conquistas na área profissional. Você já recebeu a informação de que é tomar cuidado, é ser estratégico. Então, já que as coisas ali na energia geral, no contexto geral, podem estar mais conturbadas, podem estar mais difíceis, a solução vai ser essa objetividade. Organize-se, é o principal, para que você possa ter sim, porque a semana promete, por meio dessa organização, ter sim a prosperidade, ter sim a abundância que você quer ter. Mas é a atuação, tá? É a força de decisão, não é ficando parado, é agindo de uma maneira estratégica e cuidadosa. Olha lá, é esforço, gente. Esforço. Para as pessoas que vão se esforçar pra caramba, sim, vão ver mudanças. Sim, vão ver as suas conquistas. Vai ter coisa nova acontecendo, sim. Para as pessoas que estão batalhando. Ah, mas eu não estou batalhando, eu estou na minha mesmo. Tá tudo bem? Então vai ficar aí do jeito que tá.
Eu tô falando para as pessoas que querem algo novo. Tô falando para as pessoas que querem ir, que estão numa lida, que estão aí atarefadas com alguma coisa, e sim vai ter essa mudança. Essa cartinha aqui, gente, é a cartinha que significa mudança, transformação. Você não se assusta com a cara dela. Aqui também, às vezes, transformação dói. E essa aqui tá falando o quê? Dos começos. E começo, ó, de força, de conquista, de pensamentos ali atuando fortemente para a realização dos seus objetivos materiais. Mas com o quê? Com esforço. Não, vai cair do céu. Não vai cair nada do céu, não. Desculpa. Não vai. Não vai. Isso aqui é só, essas conquistas aí é para quem tá na lida. Quem tá ali ralando para conquistar. Quem não tá ralando, aí não precisa, né? Eu acho, sei lá. Ai, que carta linda para área de trabalho. Quem trabalha aí com criatividade, hein? Quem trabalha com criatividade? Quem trabalha com... É a palavra, gente, não tem nem outra para falar. Criatividade. Quem trabalha com criatividade vai ter uma semana belíssima, inspiradora. Adoro. Como assim criatividade? Eu não sei, meu amor, onde você usa a sua criatividade? Tem muitas profissões que precisam da criação. Desde uma confeiteira de bolo, precisa ser criativa, porque ela tem a receita dela bonitinha, mas de repente ela quer elaborar um bolo hiper decorado de outro jeito. Ela precisa usar a criatividade dela. Um artista também. O artista é 100% do tempo ali tendo que ser criativo. Aliás, é 5% do tempo sendo criativo. 95% é transpiração mesmo, né? Já ouviram essa? Essa turma aí que usa a sua criatividade vai ter muitas oportunidades, vai ter ali... Vai bombar essa semana, essa criatividade. Ai, que delícia. Tô feliz. Gosto de ver isso. Pessoas criativas tendo ali oportunidades essa semana muito bacanas. Corre atrás de novas oportunidades. Quem tiver aí, ó, pelo Brasil, afora, que trabalha com criatividade, vai atrás de novas oportunidades do tipo edital, xereta. Senta hoje, xereta todos os editais que podem estar acontecendo no Brasil, na sua região, não sei aonde. Xereta feiras. Entendeu? Onde tem uma feira ali da sua área, do seu conhecimento. Feira de artesanato. Olha lá na sua região, que isso aí tem no planeta todo, tá? Não é só aqui no Brasil. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Vê o que tem novo, que xereta. Ou pega essa semana e pesquisa, porque daí vai surgir muito mais coisa. Não só essa semana, começando essa energia essa semana, uma energia que começa essa semana e ainda vai durar por mais 2 semanas. Que loucura. Junho? Então, até final de junho. Eu pensei que essa leitura ia ser só para junho, não, ó. Vai lá, para você interromper o ciclo aí de mesmice, interromper o ciclo de mesmas coisas acontecendo, interromper o ciclo de, parece que não tá acontecendo nada. Vai lá, procura que vai ter novidade sim para você. Todo mundo ali, ó, sendo criativo e procurando soluções na sua área, você vai conseguir. Vamos lá, gente, ver a área de família para essa semana? Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui tem pessoas que vão identificar uma parte, vão identificar outra parte, tá? Lembra que é uma energia geral. Para as famílias, para as pessoas que dentro da sua relação de família está se projetando ou em sair de casa, ou em mudar de cidade, ou eu que vou sair da minha casa da minha família originária, vou fazer um novo espaço, ou eu vou... tem gente que vai fazer isso, por exemplo, para estudar por algum motivo, para trabalhar fora em algum motivo. Tem família, ou então a família toda que vai fazer essa mudança. E vai acontecer muito agora, ainda daqui até também o final do mês. Para essas pessoas que estão vivendo esse momento, lembre-se de deixar tudo organizado dentro da parte administrativa dessas mudanças. Não é só ir saindo ali, ó, peito aberto. Tô indo de peito aberto. Não, se organiza antes, ou se você não se organizou, corre para se organizar. Porque essa parte que eu digo administrativa pode te atrapalhar. O que é a parte administrativa? O contrato de onde você está indo, o contrato que você está deixando de aluguel, ou se você está comprando um novo espaço, ou você está indo para estudar fora. Tá tudo certo mesmo nas suas matrículas? Tá tudo certo mesmo na sua papelada? Entendeu? Verifica bem essa parte antes. É um alerta. Porque vai ter essa mudança sim, vai acontecer sim. Será que eu vou? Será que eu não vou? Se você está na dúvida, talvez seja aí a turma de que sim vai acontecer, tá bom? Presta atenção. Tá, para acontecer sim, é muito rápido. Tem gente que tá para viver isso agora. Ale, mas não sou eu, mas eu tenho uma amiga, então manda essa parte do vídeo para a sua amiga. X, exemplo, faz de conta.
Se você tem uma pessoa que você acha que é com essa pessoa, então manda já para essa pessoa, porque vai influenciar. Tem momentos na vida da gente que essas mudanças são necessárias, mas eu tô vendo a mudança física mesmo, não é mudança só emocional, simbólica, não, é física mesmo, tô vendo questão de mudança física. O único alerta em relação a isso, cuida da parte administrativa. Muito bem, vamos ver se tem mais isso, para outras pessoas da área de família. Olha... principalmente para aquelas que estão indo juntar os paninhos. Estão indo juntar os paninhos. Tem gente aí indo juntar os paninhos, gente? Passamos o dia dos namorados, né? Teve gente que tomou a decisão, falou, agora vai. Agora vai. Aproveitou o dia dos namorados para... vou deixar de ficar sozinha. Ó, a eremita aqui mostrando o caminho do quê? Da união. Ai, deixei, cansei. Agora vou para outro caminho. Aqui, ó, o eremita dizendo, ai, não, cansei. Vou para outro caminho agora, hein? Tem gente que decidiu essa semana, ó, falar, vou ficar. Agora é nova etapa de vida. Agora eu vou fazer minha família. Agora eu vou me compor numa nova situação. Aqueles tempos de solteirice acabaram. O povo que falou assim, não quero mais solteirice não, tô em outra, que vai compor aí a sua família, que vai ter sua tranquilidade, vai ter os seus acordos, que bom, parabéns, fico feliz por você que tomou essa decisão e fique bem, porque aqui essa semana tá falando, ó, pessoas que estão começando agora nessa situação, estão começando com aquelas esperanças, com aquele equilíbrio, com aquela energia forte do começo, do relacionamento, quem tomou aí a decisão baseado no equilíbrio, baseado do não, sem discussão. Conseguiu apaziguar, teve gente aí que conseguiu apaziguar as discussões, né? Que tava ali no... Tá, vamos ficar junto. Aí pronto, aí de repente ficou mais pacífico, né? Tá vendo? Que legal, que bacana. Então, sabe o que você vai fazer também? Você vai manter os cuidados, autocuidados que você vai... compor uma nova família agora, dentro da sua espiritualidade, da sua religiosidade, se é o caso de fazer também uma psicoterapia ou terapia em grupo, ou seja, está falando aqui de um autocuidado também emocional, de um autocuidado espiritual. Isso vai ser bem importante também para as pessoas que decidiram agora juntar esses paninhos, ou casou oficialmente, ou juntou um paninho, resolveu compor a família, assumir a família, que tem gente que depende aí, não sei se eu assumo essa família, já tô assim, aí tomou coragem, né? Toma coragem, meu amor, toma coragem que vai ser bom pra você. Família, nosso grupo de apoio. Família, gente, ó, presta atenção. Outro alerta aí, ó. Eu tô falando várias energias diferentes, você vai se conectar com aquela que faz sentido para você. Não é que tudo que eu tô falando aqui imediatamente vai servir tudo imediatamente. Não sei, de repente vai, né? Também não sei do que eu tô falando. Vai que, né? Só tô passando um recado aqui, gente. Aí outro recado que também está vindo é para a área material. E eu já passei esse recado outras vezes, hein? Presta atenção, porque pode afetar as relações, sim, e a gente sabe que o mais comum que existe é afetar a relação. Quando as coisas no din-din, no trabalho, estão bem, aí tá mais fácil, né? E quando não tá? Aí vem a discussão, né? Tá faltando dinheiro para isso, tá faltando dinheiro para aquilo, ou então a pessoa até ganha bastante, mas não consegue administrar o que ganha. Também tem isso, também acontece, gente. E aí, eu acho que essa situação que o Brasil está vivendo sobre as bets é muito explicativa, porque sempre fala assim, o pobre não tem dinheiro para investir, o pobre não tem dinheiro para fazer as coisas. Aí, de repente, a gente vê que o pobre está movimentando bilhões de reais de maneira só que desequilibrada. Ou seja, não é que ele não tem dinheiro, ele não consegue vencer um ciclo vicioso. Batalha para vencer esse ciclo vicioso. Sim, você consegue administrar suas finanças com conhecimento, com cuidado. O problema é que tem gente que se envolve em situações negativas para si mesma numa ilusão, né? Numa ilusão de matéria, numa ilusão de que, eu vou conseguir as ilusões. Essa semana. E espero que você consiga enxergar essas ilusões. Olha essas duas cartinhas pesadinhas aqui, ó, uma composição bem pesadinha, relacionada ao quê? Às finanças. Para quem está vivendo ilusões em relação a finanças. Pessoas que estão achando que a grande solução vai vir agora. Está me faltando isso. E você está discutindo com alguém que está aí do seu lado e de repente você está na ilusão ou a pessoa está na ilusão e vocês não estão enxergando isso. Vamos pedir para quebrar
isso. Vamos acender uma vela para o anjo da guarda, para que vocês possam quebrar essas ilusões, terem força e amparo para quebrar essas ilusões e enxergar a real situação financeira e econômica da família. Pode ser doloroso enxergar, mas é a solução. E aí, o que eu faço quando quebra? Aí, meu amor, aí é ralar, né? Aí não tem jeito, aí tem que ralar, tem que correr atrás. Qualquer coisa, manda aí uma perguntinha, a gente lê tarô junto para tentar enxergar como solucionar. Mas aí é mão na massa, tá? Não é, não tem solução mágica que cai do céu, não. É mão na massa. Vou ler o bem-estar. O que é esse bem-estar, gente? O que a gente pode fazer para nos proporcionar uma ajuda a mais para a gente conseguir se cuidar? A área médica é lá com a médica. Agora, o meu esforço, o que eu posso fazer para mim mesma? A gente sabe aquele geral que as médicas dizem para a gente fazer, exercício, se alimentar bem, mas o que mais, né? O que mais que a gente pode fazer? E são várias energias diferentes, então você vai se conectar com a que fizer sentido para você. Pode ser que você esteja vendo essa live para passar esse recado para alguém. Eu já vi isso acontecer também, já soube disso, que eu tô achando muito legal, de pessoas que falaram, puxa, isso aqui tem a ver com a minha amiga, X, faz de conta. A pessoa falou. E aí ela mandou para a pessoa e tinha a ver mesmo. Ou seja, quem assistiu a live foi portador de uma boa notícia para alguma outra pessoa. Muito bem, bem-estar, gente. Estou feliz. Decisões bacanas sendo tomadas essa semana. Você vai ter muita força essa semana para tomar decisões positivas para o seu bem-estar. Estou feliz. Gosto disso, gosto das pessoas que têm aquela decisão, que a pessoa acorda assim, essa semana eu vou me cuidar. O que eu vou fazer? Ótimo, isso mesmo. Olha quantas opções temos, gente. Então, aproveite todas as opções que vocês têm, porque olha que combinação maravilhosinha. Tá aqui, olha, o as de paus, o as de ouro. Então, eu fico feliz que vai ter gente aí, olha, que vai se decidir em se cuidar. Eu gosto disso. Cuidado só com desgaste, claro, né? Ai, gente, isso sempre aparece, né? Não vai ter jeito. É a sociedade que a gente vive, gente. Cuidado só com um desgaste, para não ficar cansada, para não ter um excesso. Busca, assim, o seu bem-estar. Busca, assim, coisas boas para você fazer. Esse equilíbrio das finanças vai te ajudar muito. Busca aprender, busca estudar sobre as finanças, gente. Mas finanças não é ali na área de trabalho, meu amor? Nós não somos como um gaveteiro. Nessa gaveta é só meia, naquela gaveta é só short. Nós não somos assim. Uma área da vida afeta de alguma maneira a outra área da vida. Então, na parte de finanças, que pode afetar o seu bem-estar, tem a ver com isso, tem a ver com as decisões do que fazer para você não se estressar. Porque sim, afeta, com certeza afeta a nossa saúde mental, principalmente, para ter esse equilíbrio essa semana. Mas decida-se que tá muito forte, tô gostando. Você vai ver aí caminhos, você vai ver aí oportunidades, você vai enxergar oportunidades e caminhos para você se cuidar, prestando atenção com os excessos, para que o excesso não afete o seu físico. O excesso do estresse pode afetar o físico, sim. Aí se afetou o físico é só lá na médica, meu amor, sinto muito. Realmente, só confirmando. Cuidado com excesso, cuidado com desgaste, cuidado com, principalmente o desgaste mental, para que você não se afete, para que você... Nem que você tenha que ficar um pouquinho mais isoladinha, nem que você tenha que ficar um pouquinho mais na sua. Como? Você que vai saber. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar ali na lida, tenho que fazer. Então tá, você tem que trabalhar, você tem que estar na lida, etc. De repente, para se divertir, para descansar, pode ser uma coisa mais recolhidinha, sabe? E tomar aquele chazinho, aproveita que esfriou numa boa parte do Brasil, não sei onde você tá, de repente você tá num país que é super quente, 40 graus, né? Que louca. Então você vai tomar um refresco. Entendeu a mensagem? Aquele recolhimento. Converse com as pessoas que você gosta, desse esse momento na sua hora de descanso, desse esse momento de entrar em contato com pessoas agradáveis a você, bacanas a você. Vamos para a área que todo mundo quer, a área do Diz que me diz, a área da boca de confusão, aquela área do sucesso, a área de amor. Eu tô fugindo do amor. Tá bom, vai que você tá fugindo do amor é porque o amor tá correndo atrás de você, né? Só pode ser isso. Quem tá de boa não nem foge, só fica quietinha. Vamos caprichar nessa parte de amor para energia geral da semana. Ale, mas eu quero saber do fulaninho, quero saber da fulaninha. Então você me manda um pix aí, faz favor. Faz favor. Aí a gente vê no individual.
porque aqui é a energia geral, é o que está acontecendo nos ambientes e que pode influenciar você. E você vai ver se isso faz sentido para você, ou se faz sentido para outra pessoa, para quem você vai compartilhar essa leitura, porque vai que faz sentido para outra pessoa. E essa energia vai ser aqui para essa semana e pode ser que dure mais alguns dias. Ai, eu tô fugindo do amor, mas tem gente que não tá fugindo do amor, não. Tem gente que tá com os caminhos abertos do amor. Tem gente que tá com o caminho escancarado para o amor. Será que a energia ainda da semana do Dia dos Namorados, que para nós brasileiros influencia tanto, é egrégora, né, gente? Caminhos abertos para conquistas emocionais, para realização, para aquela pessoa que está ali, ó, de olho, assim, ó, que tá com aquele olhinho assim, ó. Tô de olho, dessa vez não passa, dessa vez não vai passar. Ó, vou falar, hein? Tem gente aí que quer mais muitos amores, né? No plural, que quer mesmo muitos, ó. Ai, não, Ale, o que eu quero é ficar com um num dia, ficar com outro no outro dia. Eu quero é curtir, pois vai curtir. Não, mas o tarô também tá falando, olha, você vai curtir, semana aberta para quem quer muitos amores, para quem quer muitos beijinhos, quem quer aventuras. Fique esperto sim, tarô também sempre tá aí, tá vendo? Eu não tô falando à toa, só fica espertinho para sua autossegurança, para o seu bem-estar, para também não cometer aí erros e excessos, para que você também não se meta em furada. Pessoa aí que quer aventuras, pessoa aí que quer cada dia dar uma beijoquinha diferente, vai aí, beija suas beijoquinhas, faz o que você tem que fazer, mas toma cuidado também com os seus excessos, toma cuidado só para não se colocar em movimentos arriscados, presta atenção, pelo amor de Deus, porque o fogo tá baixão, tá aí, comendo solto, que beleza. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, ó, amor, são muitas energias diferentes, tá? Vamos ver o que vai sair para você, eu não sei. Gente, que maravilha, a energia ainda, olha, de conciliações acontecendo, energia de encontros e fortalecimento de relações acontecendo, energia de... aquela palavra, e quando eu falo essa palavra eu fico até preocupada, juro pra vocês, isso, é aquela semana do povo que vai casar mesmo, vai fazer o pedido, tá casando, casou faz pouco tempo, que se juntou mesmo no oficial. Aí eu tô falando de papelada, no oficial, tá? Tem a coisa de juntar os paninhos, tá lindo, cada um sabe de si, e tem a coisa do juntar oficial mesmo, agora, ó, estabilizar. Parabéns, felicidades ao casal, para ficar realmente bem esse começo de relacionamento oficial aí, que você tá pensando em fazer, o que já está fazendo, que você vai fazer o pedido, né? Você vai receber o pedido, ai, que delícia, gente, depois me conta. Organize-se, preste sempre atenção no diálogo, na conversa, no equilíbrio entre as partes, veja bem, apazigua aí as diferenças que vocês tiverem, porque vai valer a pena, e principalmente na área também prática da vida, para que vocês possam ter a prosperidade, é saber ver o equilíbrio entre as duas partes na área prática da vida também. Já disse antes, vou continuar a repetir, pelo visto, é isso que a gente vive na sociedade. Se uma pessoa ganha 5 mil reais, a outra pessoa ganha 1.000 reais, vocês não podem dividir os gastos em 50%. Pelo amor de Deus. Faz aí a proporção, certo? Faz de conta. Estou falando esses números, mas faz de conta. A mensagem é: tenha o equilíbrio entre quem ganha mais, quem ganha menos, o que cada pessoa pode trazer de contribuição para essa vida em conjunto, porque é uma semana muito bonita, muito positiva, principalmente para as pessoas que vão entender que o mais importante é o diálogo, o mais importante é colocar as diferenças de lado, porque sempre vão ter diferenças, gente. O ser humano não é igualzinho, não. A gente casa, quando casa, não é porque aquela pessoa é igualzinha a mim. Não, não existe. Desculpa, pronto, não tem. O que tem é complemento. Então, para as pessoas que entenderam que o que existe é um complemento, que maravilhosa semana. Fico feliz por vocês. Agora, aqui é uma outra mensagem para outro grupo de pessoas dentro da área do amor. Você vai se conectar com o que fizer sentido para você. Estou abrindo várias cartadas aqui. Vamos ver o que você sente no seu coração que tem a ver com você. Quem aí está no conflito? Quem aí está na briga? Quem aí está na discussão? Na falta de confiança, principalmente. Tem gente aí que está numa falta de confiança.
desconfiança. Tem gente aí que não tá acreditando. Essa outra pessoa não sei não. Aí, meu amor, se você está nessa fase, se você está nesse grupo de pessoas que eu estou lendo aqui, o desencontro das ideias. Primeiro eu falei do grupo de pessoas que está com encontro de ideias. Agora eu estou falando para pessoas que estão com desencontro de ideias. Sabe, concepção de vida? Eu acho que as coisas têm que ser de um jeito e a outra pessoa acha que tem que ser de outro jeito. Para algumas pessoas isso está tão grave que está mexendo até valores de vida. Valor não é dinheiro, eu estou falando de valor, conceitos de vida, filosóficos mesmo. Pense, reflita se é isso mesmo que você quer. Não vou dizer para você fazer isso, fazer aquilo. Estou falando para você refletir. Essa semana, senta e medita. Será que é isso mesmo que eu quero? É essa vida que eu quero? É essa vida de discussão, essa vida de desconfiança? Porque o tarot está dizendo o seguinte: você tem muitas coisas boas a viver, só que a sua cabeça está, tá daquele jeito. A cabeça parece o planeta pesando em cima da cabeça por causa disso. Porque tem gente aí, que o diálogo já deu. Mas eu ainda quero tentar. Então aí você vê. Por isso que eu tô falando, uma leitura geral. Você vai ver dentro da sua individualidade. Eu não sei qual é a sua individualidade, mas aqui no geral, busque novas soluções para você. Não estou dizendo qual, você que vai saber. Ou então você vai ter que agendar um tarô comigo para a gente destrinchar essa questão, o que está acontecendo aí. Tentar enxergar os caminhos para você. Parecia até que tinha o mesmo objetivo, né? No começo. Parecia que vocês estavam de boa, que vocês tinham coisas em comum, até que vocês verem que não. Então presta atenção, você não merece viver esse tipo de situação. Procure soluções novas e boas e positivas para você. Existe sim solução, existe sim como você se harmonizar, mas é uma decisão que você vai ter que tomar. São caminhos de decisão. E aí, pronto, você tem que ter maturidade. Pronto, seja maduro ou madura emocional. Pronto, falei. Desculpa. Tem que ser maduro. Pronto. Não, tem que... É crescimento, faz parte do crescimento, gente. Dói. Crescer dói. Mas faz parte do seu processo de crescimento, essa maturidade emocional, para você achar o seu verdadeiro equilíbrio e sim encontrar coisas boas para você. Mas é uma busca e é uma resolução que você que vai ter que tomar, não é a outra pessoa. E o outro? Não. Não vai ser o outro que vai tomar essa decisão, vai ter que ser você. Espero que você fique bem. Qualquer coisa, agenda comigo no individual, sim, porque a gente ajuda a enxergar os caminhos. Super agradecida a cada pessoa que se inscreveu aqui no meu canal pela confiança, pelo carinho, por a gente estar formando uma nova egrégora, a gente está queimando junto, começando junto. Tô tão feliz que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai falar assim: nossa, Lê, eu comecei com você lá atrás, você era só 50 pessoas, agora, tenho certeza, porque a ideia aqui é divulgar o tarô. Tá? É divulgar o nosso trabalho, divulgar também o trabalho das nossas amigas, nossos amigos, compartilhar experiências, tudo que for coisas boas aí para nós. Agradeço muito a presença de todo mundo. Eu quero que vocês tenham muita paz, luz, amor, prosperidade, axé, tudo coisas boas para vocês. Beijo, adoro vocês, amo vocês, estou muito agradecida. Tchau!